levantamento disso, mas eu acho que pouquíssimos países do mundo você tem uma polícia de atuação ostensiva na sociedade com formação e estrutura militarizada. Não conheço, não tenho um levantamento, mas conheço muito poucos. A grande maioria dos países, elas têm polícias que são entes da sociedade civil. Eles passam um concurso, tem um treinamento, mas não há um treinamento militar. Há um treinamento tático, estratégico, talvez seja isso. Um treinamento de segurança pública, um treinamento de atuação na sociedade, um treinamento de contenção, Óbvio, você tem em todos os lugares polícias de choque, aquelas polícias que são mais preparadas para um embate frontal, mas no dia a dia da sociedade, caminhando pela comunidade, você não tem essa ostensividade que nós presenciamos no Brasil, né? E esse nível de ostensividade, elas elevam ou diminuem a depender das condições que a sociedade está. Geralmente, em momentos de crise, você começa a ter ideias mais brutais emergindo, né? Nos Estados Unidos, rechaçar os imigrantes. Aí, na história dos Estados Unidos, na cultura dos Estados Unidos, você tem, de tempos em tempos, um imigrante escolhido como o grande inimigo da sociedade, né? Sim, é como se fosse escolhe um caso isolado, uma etnia, enfim. Enfim. Entendi. Mas o que a gente fala, né, assim, da questão... O processo da militarização da polícia, ela desumaniza o próprio policial. E o próprio processo formativo, ele é desumanizante. Porque quando você vai para a rua e precisa ser violento com outra pessoa, em primeiro lugar, você não tem que enxergar aquela pessoa como uma pessoa, ou como igual a você. Sim. Então, quando você... Cuidado com o Jaspion. Não pode cair, não. Quando você... Aliás, o Jaspion, ele é um policial. É um policial metálico, né? Um policial do espaço. É, um policial espacial. Ai, ai. E aí? Ele é um policial espacial que combate monstros. Policial o mais interessante é que os monstros só surgem no Japão ali. É, desse jeito. É igual alienígena que vem pra Terra para destruir Nova York. Nova York. Pô, tadinha da Nova York. Né? Não sobra nada dali. Mas, enfim, é um processo, é uma discussão que a gente tem que fazer. Há necessidade de ter uma segurança pública, de ter um processo de contenção de violências, de contenção de criminalidade. Você tem que ter, obviamente. Ninguém está dizendo que não tem que existir polícia, né? O que nós estamos falando é da forma como essa polícia é formada, da ideologia que é empreendida na ideia dessa polícia, da forma como ela é formada para atuar na própria sociedade, né? E é óbvio, os números mostram, anualmente você pode fazer as estatísticas. A polícia mata nas periferias e mata especialmente jovens negros e não mata no centro das cidades, não matam os brancos, não matam aqueles que, como eu falei no começo, a cor da pele determina a relação na sociedade. Mas aí a gente trazendo isso daqui, porque eu já conversei com policiais e com outras pessoas que têm outra visão diferente. Não chega naquele ponto do tipo assim, as mortes, de modo geral, ocorrem mais na periferia. A periferia parece ser um lugar mais violento, tanto dentro da polícia quanto envolvendo a polícia ou não envolvendo a polícia. Ou seja, os habitantes entre si se matam mais, tá? Vem uma questão também, obviamente, racial lá atrás, que vira econômica, porque o escravo ele não tem a menor chance de competir com uma outra pessoa, né? Há 200 anos atrás, e aquilo vem se desenrolando, e aí você tem uma sociedade, uma estrutura social dentro dessas comunidades carentes que lidam com mais situações de criminalística, enfim, de tráfico, coisas que são ilegais na nossa sociedade, e como uma consequência disso, você tem mais embates geram mais mortes. Então, digamos assim, infelizmente, a maioria das pessoas que estão nas favelas ou comunidades mais carentes são pessoas negras, por todo esse histórico que a gente já falou, e por ter mais embate, elas... Então, tipo assim, como se fosse uma matemática. Não necessariamente a polícia mate mais negros porque são negros, mas porque estão mais dentro de uma zona de combate.
É isso? Você acredita que não? Eu acho que essa é uma resposta fácil e distorcida do que realmente é. Né? Vamos lá. Em primeiro lugar, você tem, claro, a pobreza no Brasil tem cor. Né? E a pobreza no Brasil tem cor por um acúmulo histórico. Então, você vai para as periferias das cidades, a maior quantidade das pessoas pobres na periferia são negras. Isso não significa que as pessoas que não são pobres, são negras e não são pobres, não sofram racismo. Ela pode ser rica, que ela vai sofrer racismo. Países que têm um racismo mais latente são racistas em qualquer nível econômico. Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos. Bom, você me trouxe aqui na mente um exemplo muito, muito claro. Se você considera que o racismo, a discriminação, se dá apenas pelo acesso econômico, como algumas pessoas falam, que basta as pessoas terem dinheiro que o racismo some, acaba. Mentira. Nos Estados Unidos, qual é a pessoa mais que ascendeu mais alto na sociedade, que tem mais poder, que pode ter mais influência na sociedade dos Estados Unidos do que o presidente dos Estados Unidos? Sim. Né? Então, pegue o presidente dos Estados Unidos. Em tese, é o homem mais poderoso do mundo, como muitos dizem, tem acesso a um orçamento gigantesco, né? Tem acesso à economia mais sólida do mundo, tem controle do maior exército do mundo. Em tese, esse homem, né? Que até hoje só homens sentaram na cadeira da presidência dos Estados Unidos, esse homem não sofreria discriminações, nem racismo. Nós tivemos um negro sentando na cadeira dos Estados Unidos. Sim. Ele, empossado como presidente, vai discursar no Senado americano e sofre racismo de um senador dentro do Senado como presidente. Ele começa a fazer um discurso, que é uma tradição lá nos Estados Unidos, de apresentar os resultados. O presidente vai ao Congresso apresentar os dados do governo. Um senador de dos estados do sul dos Estados Unidos, esse da origem da escravidão, levanta, aponta o dedo para ele e fala, "You're liar, boy." Chama ele de boy, que nos Estados Unidos é um moleque. É como os escravocratas chamavam os seus escravos, boy. É um termo pejorativo para se referir a homens negros. Então, um homem de 50 e tantos anos de idade, 60 anos de idade, não lembro qual a idade que o Obama tinha quando era presidente, Foi novo, né? Foi novo. É chamado de boy no Senado dos Estados Unidos por um senador racista, de um estado racista, de um estado em que a Ku Klux Klan existia. Então, não é o fato de ser rico, ser pobre, ter ascensão, não ter ascensão que diz. No Brasil é a mesma coisa. Mas vamos lá. Obviamente, há maior índice de violência nas periferias e nas comunidades pobres. A solução para isso não é a violência. A solução para esse combate não, porque a violência você vai enfrentar a violência com violência e você só vai ter a violência sendo gerada. Se a polícia entra nessas comunidades já tensa, já preparada para encarar uma violência latente e já com o dedo no gatilho, com medo da própria vida. Sim. Né? Soma-se a isso todo um processo formativo que ele teve numa academia de polícia de desumanização. A gente não precisa ir muito longe, veja os cursos de formação, as notícias de cursos de formação de tímpanos estourados, de ossos quebrados. Fizeram até o filme glamourizando isso, né? O Tropa de Elite, como há um processo de desumanização dentro da própria formação dos policiais, enquanto matérias como direitos humanos são negligenciados, são secundarizados e até mesmo esquecidos, né? Em direitos das pessoas, em atuações humanas, em intermediações de conflitos. Claro que você não vai enfrentar um conflito com duas pessoas armadas se esfaqueando com rosas e diálogo. E não é sobre isso que nós estamos falando, como pejorativamente dizem que é como a esquerda quer que seja resolvido. Não é. Você tem violências latentes, momentâneas, que têm que ser enfrentadas com a força, mas você tem que haver... E aí não é atribuir ao policial a solução de todos os problemas da sociedade. Muito policial mora naquela comunidade. Sim, e volta lá com violência. Né?
volta lá com violência. Mas você tem que ter um arcabouço de políticas sociais para atender aquela comunidade. Atender a questão de fome. Como é que você quer que uma pessoa com fome não queira dar qualquer jeito para comer? Sim. Ou alimentar o seu filho? Mas pior do que estar com fome, você próprio é ver seus filhos com fome e não ter o que comer. Então a criminalidade começa a surgir dessas diferenças sociais, né? Sim. Um garoto que nasce, cresce vendo a sociedade o tempo todo bombardeando ele com campanhas de que você tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Se você não tem o tênis tal, você não é tão legal assim. Surge um relógio, como nós dois estamos aqui usando, que todo mundo acha legal, mas eu não posso ter. Surge um óculos que está na moda, que quem usa é mais legal. Os caras que estão de moto, as meninas olham mais. Então, esse garoto que não é ninguém porque não tem, porque para ele é dito que tem que ter o tempo todo, ele está aí sendo bombardeado com essa informação, pode, em algum momento, tomar para poder ter. Né? Óbvio que a maioria das pessoas não é assim. A violência não é uma coisa endêmica nessas comunidades. Você não tem toda a população vivendo. Você tem grande parte delas trabalhadores que estão só tendo aquela única condição de terem a vida. Mas você tem muitas pessoas que estão no extremo dessa violência que a sociedade... Os extremos existem, né? Então, você tem que ter um arcabouço de políticas públicas e sociais, de moradia digna, de higiene, de educação, tem que ter aparelhos públicos como escolas, tem que ter atendimento à saúde, tem que ter políticas sociais para combater fome das pessoas, tem que ter geração de emprego para essas pessoas, tem que ter dignidade de transporte. Né? Você tem uma série de políticas que precisam ser. E entre essas políticas, você tem que ter também uma política de redução da própria violência, de como lidar com a sociedade. Então, é óbvio que você tem mais violência numa sociedade como essa, mas você não pode ter como resposta a toda a sociedade uma polícia que age de forma mais ostensiva e violenta, a ponto de estar o tempo todo tenso, com o dedo no gatilho, pronto para atirar a qualquer susto que tome, né? Como aconteceu recentemente, que um cara estava com um pedaço de madeira, a polícia atirou dizendo que achava que era um fuzil. Esse tipo de equívoco, eu acredito que seja um equívoco, pode acontecer. Assim como pessoas também que, desavisados, pegando favelas mais perigosas, pode acontecer, região mas metropolitana do Rio. Muito, né? O que chamam de, por exemplo, caso isolado é recorrente. É um processo formativo intelectual. Não, imagina, o caso isolado diário é um caso recorrente. Se você for botar na matemática, é isso. O meu ponto é o seguinte... E é isso que eu falei no começo. As estatísticas mostram que é recorrente, que é em grande quantidade. Não Sim. é puramente porque aquela comunidade é mais violenta, eu tenho que responder com mais violência. Não. A atuação dele em outras comunidades é muito... Bom, nós estamos aí falando das manifestações que aconteceram, né? O meme que circula nas redes. Domingo, por exemplo, muitos memes surgiram nas redes sociais da leniência que a polícia atuou nas manifestações de domingo, que se tivesse alguém segurando um cartaz pedindo aumento de salário, rapidinho ela ia atuar. Então, há padrões de comportamentos que se diferenciam. Então, o número maior de violência vem a uma comunidade mais carente ou na atuação com um grupo específico, como, por exemplo, professores em manifestação, por um processo ideológico formativo.